Aleluia! Que bênção! Pai, milhões de obrigado pelo teu poder, a tua presença que está conosco. Fale conosco, Senhor, e obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar-se. Nesta noite, eu estarei partilhando com vocês a mensagem continuada desta manhã sobre a presença de Deus, a presença ungida. E Salmos 139 e verso 7 diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Agora, é a presença santa de Deus que faz a diferença. Nós estamos constantemente procurando pela presença de alguém. E isto também é a presença e a aprovação de pessoas. E isto é um erro no ministério. Então, procurar pela presença de Deus é muito importante. E quando nós falamos sobre a presença de Deus, a presença ungida, nós temos a presença de Deus e depois, número 2, nós temos a presença do Espírito Santo em Salmos 51. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Nós também temos a presença de Jesus. Vocês podem experimentar a presença de Jesus em 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e verso 19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Agora, eu me lembro de Kenneth Hagin. Se calhar, aquilo que mais me marcou sobre ele foi Jesus. A presença de Jesus na sua vida e ministério. Porque nas suas fantásticas visões que ele falou sobre, Jesus falou com ele pessoalmente e falou com ele sobre o seu ministério. Falou com ele sobre muitas coisas. Falou com ele sobre por que ele não teve tantos milagres numa determinada igreja. Falou com ele sobre por que não existiu tantos milagres noutros lugares. Jesus falou com ele sobre o seu ministério, sobre a fase do ministério em que ele estava. E falou com ele que durante 12 anos ele não passou para uma outra fase no seu ministério, para a próxima fase do seu ministério. E falou com ele que ele iria entrar para os últimos dias do seu ministério no mês em que ele estava ou no próximo mês. E todas as vezes em que eu li sobre Jesus falar com Kenneth Hagin, eu conseguia sentir a presença. E Jesus Cristo era tão real e tão vivo. Você sabe? E quando ele apareceu a ele no hospital e falou com ele e disse-lhe o que é que passou-se e por que aquilo aconteceu, por que ele teve aquele acidente e o que é que abriu a porta para aquilo acontecer. E disse a ele que se aquele acidente não tivesse acontecido, ele não viveria até a idade de 55. E tantas coisas. E eu conseguia sentir a presença de Jesus como uma pessoa real, tanto no ministério de Kenneth Hagin. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 2
e verso 19 enfatiza a presença de Deus como a presença de Jesus. E depois, a presença do Senhor. E diz em 2 Tessalonicenses capítulo 1 e verso 9, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor. Agora, essa escritura está a nos mostrar que uma das grandes punições é a remoção da presença de Deus. Não está na presença do Senhor. Se você estiver perto ou longe, você vai perceber que existe uma diferença entre estar perto e estar longe. Mas muitas pessoas nunca experimentaram estar perto, então elas não sabem o quão longe elas estão. Mas a punição é eterna perdição ante a face do Senhor. É eterna perdição, que padecerão eterna perdição ante a face do Senhor. Então, a tua destruição e punição vem de estar banido da presença. Não é necessariamente por outra coisa ser removida, mas a presença. E depois você tem a presença da sua glória. Em Judas, capítulo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Você sabe, tudo aquilo que nós estamos a fazer é para fazer algo para sermos apresentados diante da sua presença, diante da presença da sua glória. E a presença de algo bonito na sua presença. Então, quando eu olho para a presença do Espírito Santo e a presença da sua glória, você percebe que Benihim é alguém que exemplifica a presença. Se você tiver a chance de ver algum clipe de Benihim em Toronto há muitos anos atrás, você verá algumas manifestações que não são normais. E este foi o dia em que ele honrou o homem de Toronto que levou-lhe num ônibus para ele ver Kathryn Kuhlman. Naquele dia, este homem estava lá. E enquanto ele estava a ministrar, havia alguma glória e uma presença. Existia algo bonito sobre aquela presença. E vocês podem até desprezar, mas a glória, poucos pastores têm essa presença e essa glória. Poucos sabem, poucos percebem. Você sabe? Se você tiver a ver, eu te digo que uma das coisas que você deve procurar na presença ungida é a presença da beleza e da glória. Existe uma beleza e uma glória de Deus que nós podemos experimentar se nós formos humildes. Eu lembro-me de uma vez, a presença de Deus estava lá e eu vi alguém de pé a rir e a pessoa não teve nenhuma consciência da presença de Deus. A presença de Deus é real. Eu lembro-me, há alguns anos atrás, eu estava num escritório e existiam duas pessoas ali e a presença de Deus entrou para o quarto e nós todos sentimos que alguém entrou para o escritório. Então, a presença de Deus é algo muito maravilhoso. Existe uma determinada beleza na manifestação da glória que você pode também sentir. Retirando o facto de que a presença de Deus pode fazer muitas coisas acontecer. O Senhor teu Deus no teu meio é poderoso para salvar. Ele se rejubilará em ti e Ele vai se rejubilar em ti. Então, a presença de Deus é real e a beleza da sua presença, a beleza da sua santidade.
É por isso que tem aquela canção que diz: Senhor, Tu és bonito, a Tua face é tudo aquilo que eu vejo. E quando os Teus olhos estão sobre o Teu Filho, a Tua graça abunda para mim. Oh, Senhor, Tu és belo. A Tua face é tudo o que eu procuro. Porque quando os Teus olhos estão sobre este Teu Filho, a Tua graça superabunda em mim. Amém. E depois, em Apocalipse, capítulo 14, verso 10, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, nós temos a presença do Cordeiro, a presença do Cordeiro de Deus, e depois a presença de santos anjos. Você vai descobrir que querubins e serafins estão sempre onde a presença de Deus está. Então, você vai sempre encontrar anjos onde a presença de Deus está. E anjos estão na presença de Deus. Agora, a razão pela qual eu estou falando sobre a presença de Deus é porque muitos de nós conhecemos Deus de uma forma, mas não conhecemos Deus como Jeová Shammah. Jeová Shammah é encontrado em Ezequiel 48 e verso 35. O Senhor está lá. Ele está lá. Vocês podem conhecer Ele de uma determinada maneira. O Senhor está lá, o Senhor está presente. Então é possível que você conheça Deus e experimentar Deus presente. E eu acho que essa é uma das coisas que Benny aprendeu mais do que qualquer outra pessoa que eu conheço. A presença de Deus. O Senhor está lá. Quando Ele fala, Ele não fala com as palavras inglesas que nós conhecemos. Ele diz, eu falo, a unção está agora. Olha, quando eu canto, a unção está aqui, a presença está aqui. Muitos pastores não sabem nada sobre isso. Eles sentem-se secos como todos os dias. E a única coisa que eles sentem é a comida nos seus estômagos. E quando eles estão a sentir-se cansados. Muitos de nós somos assim, não é verdade? Então, você não sente. Que unção é que você está a falar? Que presença é que você está a falar? O que você está a sentir, eu não sinto nada. Agora, eu acredito que você pode conhecer Deus em determinadas, diferentes maneiras. Jeová Ra. Aquilo é o Senhor como teu apacentador. Você pode conhecer o Senhor como Jeová Rofé. Eu sou o Senhor que cura-te. Eu sou o Senhor. Eu mandei a minha palavra e eu curo as tuas doenças. Eu sou o Senhor, o seu curador. Tu és o Senhor que cura-nos. Tu és o Senhor, o meu curador. Tu mandaste a tua palavra e tu curaste a minha doença. Tu és o Senhor, o meu curador. Eu sou o Senhor que cura-te. Eu sou o Senhor que cura-te. Eu sou o Senhor, o teu curador.
Eu envio a minha palavra e eu curo a tua doença. Eu sou o Senhor, o teu curador. Agora, algumas pessoas conhecem Ele como Jeová Jireh, o provedor. Jeová Jireh, meu provedor, a sua graça é suficiente para mim. Jeová Jireh, meu provedor, a sua graça é suficiente para mim. O meu Deus irá suprir todas as minhas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória. Ele dará aos seus anjos ordem sobre mim. Jeová Jireh, cuida de mim. Jeová Jireh, cuida de mim. Jeová Jireh, meu provedor, a sua graça é suficiente para mim. Para mim. Jeová Jireh, meu provedor, a sua graça é suficiente para mim. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, de acordo com as suas riquezas em glória. Ele dará aos seus anjos ordens sobre mim. Jeová Jireh, cuida de mim. De mim. Agora, dependendo de onde você cresce, você conhecerá o Senhor de diferentes maneiras. Você sabe, se eu usar-me como exemplo, agora, dependendo de como você me conhece, você irá se relacionar comigo naquela forma. Uma das vezes eu estava sentado com um homem que não estava bem. E eu sabia exatamente o que fazer para ele. Eu sabia exatamente o que fazer. Mas ele sabia ou conhecia-me como pastor. Ele não conhecia-me como doutor. Então, eu parei os meus cavalos. E, apesar dele estar em necessidade, ele não conseguia relacionar-se comigo. Eu simplesmente disse uma palavra. Ou ele disse uma palavra e eu soube. E eu soube exatamente o que dizer, mas como ele não quis receber a minha ajuda como doutor, eu simplesmente troquei o tópico. Porque eu sou um doutor em exercício. E dependendo de como você conhece alguém, você vai tratar tudo naquela forma. Então, quando você conhece Deus como Jeová Jireh, existem algumas pessoas que Deus é apenas o Deus da prosperidade e eles gostam de Deus dessa forma apenas. Ele é o provedor, ele é um Jeová Jireh. E ele simplesmente, quando é semear sementes, dá o ministério. Oh, Jeová Jireh está ao nosso lado. Existem outros que conhecem ele como o Deus que cura, mas existem pessoas que nem sequer acreditam que ele cura. Existem pessoas que acreditam isso e naquilo. Existem muitas coisas. Deus não é sobre curar. Existem pessoas que não acreditam. Existem pessoas que tomam a comunhão e nunca acreditaram. Eu nunca acreditei que... Eu pensava que era um ritual. Que a comunhão era apenas um ritual. E muitas vezes nós nem tínhamos comunhão por anos. Mas agora nós estamos a ter comunhão todos os domingos, por 3 vezes no domingo. Uma vez eu fui convidado para pregar num lugar, mas este pastor que convidou-me conhecia-me como um evangelista de cura. Era como ele conhecia-me. Então, ele convidou-me para pregar salvação e cura. E ele organizou uma espécie de cruzada dentro de portas. E eu fui para lá e eu preguei. E toda vez que eu preguei, Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus que cura. E foi tudo. E no último dia da segunda visita,
Ele disse, olha, eu estou a ter este encontro, um pequeno almoço com os pastores, e se você quiser vir, você pode vir. E eu disse, olha, eu irei, eu venho e estarei a aproveitar o que vai acontecer. Então, eu estou livre, não estou a fazer nada. Porque ele estava a ter uma conferência, ele não tinha nenhuma ideia que eu também prego para pastores ou que eu posso dizer algo para pastores. Ele conhecia-me como um evangelista que cura. Sim. Então eu fui para lá e eu sentei-me. E depois, por curiosidade ou por cortesia, ele disse-me, se você tiver alguma coisa para dizer, você pode falar por 5 minutos ou por 10 minutos. Então, quando ele deu-me os 5 minutos, eu decidi falar sobre estágios de deslealdade em 5 minutos. E ele estava surpreso. E ele disse, uau! Ele chorou. Sim, ele chorou. Eu estou surpreso. Porque ele não conhecia-me desta forma. Ele conhecia-me como o evangelista que fala sobre Jesus, o Salvador do mundo, e acabou-se. Então, e ele estava surpreso que eu estava a falar sobre orangotangos e pessoas desleais. E todos os pastores estavam lá e ele estava chocado. E na outra vez ele trouxe todos os pastores e disse, vem para falar. Você percebe? Então, o ponto que eu estou a tentar fazer é que você pode conhecer uma pessoa e essa pessoa ter diferentes dimensões. E quando essa pessoa opera numa determinada dimensão, você não tem ideia que existe um outro capítulo ou um outro aspecto. Por exemplo, no nosso ministério, você pode não ter nenhuma ideia de que nós temos algo a ver com governamentação ou... Quando nós estamos a falar de alguma coisa, você pode não correlacionar com as outras coisas que nós estamos a fazer. Então, você pode conhecer Deus nisso tudo, mas você pode facilmente viver e morrer sem saber que Deus é um Deus que pode também estar presente. Jeová Shammah. O Senhor está presente, ou o Senhor está lá. Ele está lá. E eu quero que nós estejamos conscientes disso, porque eu acho que se você não estiver consciente disso, você vai perder muito, especialmente as coisas sobrenaturais que acontecem na tua vida. Em Lucas capítulo 5 e verso 17. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. A virtude do Senhor estava presente. Você pode ter a presença ou a virtude do Senhor presente ou ausente. Agora, eu lembro-me. Existia um tempo na minha vida. Será que isso é real ou estou a imaginar? Você sabe? Será que eu estou a imaginar essas coisas? Ou se calhar é um modo ou um sentimento que vem porque eu estou a cantar uma canção e eu lembro-me que antes de eu ter milagres em abundância, nós fomos para um país e nós começamos a cantar uma canção e eu senti que a presença de Deus está aqui para curar. Isso não é uma cruzada, mas eu consigo sentir a presença de Deus. E eu decidi testar para ver se estávamos na presença de um poder presente. Então eu decidi, olha, vou tentar. E apesar de que não era aquilo, eu não estava lá para fazer milagres, eu decidi apenas fluir. E eu decidi orar de acordo com a presença de Deus que eu senti. E quando eu comecei a ouvir os testemunhos das pessoas, honestamente, eu nunca posso esquecer desse dia. Eu estava chocado. E eu percebi que aquilo que eu estava a sentir, a presença de Deus estava lá, era real. E no outro tempo, eu senti que a presença de Deus não estava lá. E eu disse, ok, deixa-me tentar e ver o que vai acontecer. Então eu tentei. E aquilo que eu vi, ok, eu nunca vou tentar isso, nunca tente isso outra vez. Sim, muitas das vezes você tem que tentar coisas. Sim.
Sim, ele não estava presente para curar. Então, você vai ficar acostumado por causa dessas experiências. E toma a experiência para acreditar que essas coisas são reais. Porque você está a conhecer Deus como Deus que está presente ou não presente. O Senhor está lá ou o Senhor não está lá. E você vai perceber isso com ministros. As coisas mais importantes para notar é no ministro ou num servo de Deus. O Senhor está lá, o Senhor não está lá. O Senhor está lá ou não está lá. Ou algo já foi, ou algo não está lá. A presença pode estar a gritar ou pode estar a gritar, mas pode ter uma igreja lá, mas o Senhor não está lá. Então, você precisa de crescer na graça de conhecer esta incrível presença. Oséias 14 e verso 5. Por que esta presença tão bonita e tão importante? Por causa deste verso em Oséias 14 e por causa dos versos em Sofonias. E eu serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio, espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergônteas e a sua glória será como a da oliveira. O seu odor como o do Líbano. Você vê? A presença de Deus, amém? É como o orvalho. Você vê? A chuva e a água são a presença de Deus. A presença de Deus é como um orvalho. Você não consegue ver. Muitas vezes as águas... Muitas vezes você não tem a chuva, mas o orvalho vem. E quando o orvalho vem, aquela coisa invisível que vem, tem um efeito em ti. E diz, ele florescerá como lírio. Então, o crescimento é algo que vem deste orvalho invisível, que vem para ti e espalhará as suas raízes como o Líbano. As suas raízes. Quando a igreja pentecostal foi criada, quando a igreja presbiteriana começou a crescer no Ghana e teve raízes, muitas pessoas abriram coisas, mas já não existem. Muitas igrejas abriram e muitas companhias abriram, mas elas já não existem. E estender-se-ão as suas vertêndoas, os seus ramos. Não existia... Não houve chuva, só teve uma água invisível que estava a espalhar-se, E diz, a sua beleza, a sua glória será como a da oliveira e o seu odor como o do Líbano. Você sabe? Você vai estar surpreso que a presença de Deus faz a pessoa mais bonita. É verdade. Eu não estou a dizer que quando a pessoa é bonita, a presença de Deus está lá, mas existe uma determinada presença que faz a pessoa mais bela. Eu estou a dizer bonitos para os rapazes. Nós também estamos incluídos nisso. É um equilíbrio de gêneros, certamente. Eu não sei porque que as senhoras não gritaram e bonitos também. Amém. Você está ouvindo? Estender-se-ão as suas vertêndoas. O espalhar de ramos é pela presença. O espalhar de ramos é pela presença. Não existirá nenhum ramos ou nenhum espalhar se não tiver a presença. Sim. É invisível. O que está a fazer isso crescer? O que está a fazer aquela planta crescer? É o orvalho invisível que está a fazer aquilo crescer. Sim. De onde é que é a beleza? De onde é que vem a beleza? Você vai estar surpreso que vem do orvalho. Vem do orvalho. O orvalho está a trazer a beleza. Então você vai encontrar que a beleza da pessoa sai como o sangue que sai do corpo, como quando a presença sai. Se você é experiente, você pode olhar para alguém e saber que, olha, a presença já foi. A presença foi. Houve uma mudança. Alguma coisa está errada.
Quando você é experiente, você até pode ver quando as pessoas estão em pecado. Alguma coisa tem alguma coisa errada. O cabelo, o corpo, a cara, tem algo que mudou. Uma pessoa bonita vai ficar feia em frente dos teus olhos. Está a dizer que eu serei como orvalho para Israel. Ele crescerá, ele florescerá. Você vê que você para de crescer quando o orvalho está lá. Você vê que você não está aí mais no fundo porque a presença dela não está lá. Você vê que os seus ramos vão se espalhar. Você vê que não tem mais nenhum crescimento. Eu não vejo você a mandar missionários. É por isso que eu vi, na manhã, eu estou a falar que se eu tive uma reunião que eu tive que fazer as coisas, porque se eu não tiver lá, as coisas podem não acontecer. E eu vejo que muitos ramos, a maior parte das pessoas foram enviadas por mim. E eu não sei se eles iriam enviar missionários para lá. Ou se calhar treinar pessoas que vão dizer, eu quero ir e servir Deus. Sim. Você vê? Nós estamos a falar da presença. E diz que as suas vertigônias estarão a espalhar. Porque por causa do orvalho, a sua beleza será como o Líbano. E não é isso que faz Eu tenho árvores na minha casa. Eu vejo árvores na minha casa que têm ramos. E os ramos da árvore que fazem a árvore bonita são os ramos da igreja que fazem a igreja bonita. Uma igreja sem ramos não é uma igreja bonita, no senso de ser árvore. São a maneira como espalha. Ou você vê que espalha-se por aqui, vem com folhas de tempo em tempo. E eu tenho uma árvore que estava a ir para a esquerda e eu não sei como a árvore soube, mas depois veio um ramo à direita para equilibrar. Eu estava a dizer, essa é uma árvore muito inteligente. A sua beleza, a sua glória será como a da oliveira. Amém. E o seu odor, como o do Líbano. Até o seu cheiro muda. Porque quando eu estava a crescer, eu não tinha um sabão que é para tomar banho, mas você vai ser surpreendido que às vezes o seu cheiro vem da ausência de algo e o odor adiciona para a atração. Existe um lugar perto do meu escritório que eles vendem uma comida chamada kelewele e quando eu passo por lá, eu quero descer do carro para ir comprar, porque o cheiro tira-me do carro. É só porque não tem um sítio para estacionar, que eu iria causar um tráfego. E a pessoa que vende o kelewele não conhece-me, eu não sei se ele iria atender-me primeiro. O cheiro atrai. Não tem nada invisível que atrai nada para ti. O que é que atrai homens para ti? Vamos lá. Vamos ser sérios. Eu não estou a falar de atrair violadores para ti. Eu estou a falar de atrair as boas coisas de Deus. Então, que a presença de Deus seja contigo como orvalho. Muitos de vocês nunca viram um orvalho antes. Você olha para fora, você não sabe que existe um pouco de água na árvore. E é isso que mantém a árvore a crescer, é isso que mantém a árvore bonita. É uma coisa invisível que está lá. Que você esteja bom. Amém. E ao nós seguirmos a presença de Deus, você irá vencer todas as suas batalhas. Josué, capítulo 3, e verso 3. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar, e seguia
Você tem que seguir a presença. Segue a presença. Segue os ministros que têm a presença de Deus. Vai onde está a presença. Vai onde está a unção. E é por isso que eu ouço o Benny por muitos anos, apesar de eu não entender-lhe, mas eu sabia que a presença de Deus estava lá. Eu não entendia-o, mas eu sabia que tudo aquilo... Eu estou agora a passar versos do Antigo Testamento, Oséias e Sofonias. Essa é a unção. Sim. Aleluia. Você nunca será nada em Deus se você não tiver esta presença de Deus contigo. Abraão experimentou a presença de Deus. A Bíblia diz que Abraão tinha 99 anos e o Senhor apareceu para ele. Até esta presença aparecer e juntar-se a ti, você já é só uma pessoa normal. E Jacó também experimentou a presença de Deus. A Bíblia diz que Jacó estava sozinho e depois lutou um homem com ele e teve algo com ele. Estava algo presente com ele. Moisés experimentou a presença de Deus. A Bíblia diz que Moisés mantinha o rebanho e o anjo do Senhor apareceu a ele. Ezequiel experimentou a presença de Deus quando ele foi chamado no capítulo 1 e no verso 1. E aconteceu no 30º ano. Estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, isso é que muda. Abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. O homem de Deus é o homem que teve uma interação com Deus, não uma interação com o homem. Sim. O ministério de Jesus aconteceu quando a presença de Deus veio. Em Lucas, capítulo 13, verso 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele e veio uma voz e disse: Tu és o meu filho amado. Até que essa presença desça sobre ti, desça sobre Jesus, não existia o ministério, não existia nada. E você não terá nada até a presença de Deus estar contigo. Você não tem nada até a presença de Deus ser contigo. Ou Deus está contigo, ou Deus não está contigo. Ou Deus está contigo, ou Deus não está contigo. É por isso que você deve ter muito cuidado quando você está a tomar alguma ação. Ou Ele está contigo, ou Ele está contigo. Você vai estar chocado de descobrir que Ele está a lutar por ti. Sim. Os discípulos começaram o seu ministério quando a presença de Deus veio ou desceu sobre eles. E você também. Você pode estar na escola bíblica, mas você precisa da presença de Deus. Quando você levanta e você não se levanta sozinho, a presença de Deus, Deus irá contigo todo o lugar. Aleluia. Segue a presença de Deus e você terá luz e guia. Êxodos capítulo 13 e verso 21. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. A presença de Deus é a tua guia. Eu quero estar onde a presença de Deus está. Aleluia. E eu sei que quando a presença de Deus está lá, eu estou bem. Amém. Eu estou ok. Quando Ele está comigo, Ele não me deixou, Ele não está chateado comigo, Ele não andou para longe de mim, Ele não me deixou, então eu estarei bem. Ele vai guardar-me. Quando Ele estiver comigo, até na prisão, Ele estará comigo. Até que, mesmo que você vá à prisão, Ele estará contigo e Ele vai te trazer para fora e vai te colocar para fora. Quando a presença de Deus está contigo, então procura pela presença, busca pela presença, luta apenas para ter a tua presença.